Olá pessoal, estamos começando o nosso programa Teologia em Debate e hoje vamos discutir sobre o tema Senhor, ensina-me a perdoar. Vamos começar, meus irmãos, o programa com as perguntas para os nossos convidados. Perguntas como: o perdão é necessário? Como então aprender a perdoar? Como perdoar aquele que te fere? O perdão é a obra por excelência da cruz de Cristo? O perdão torna os relacionamentos fraternos e duradouros? Meus queridos, essas e outras perguntas serão respondidas agora. O programa Teologia em Debate está começando. Queridos, estamos de volta com o programa Teologia em Debate. O nosso tema hoje é perdão, perdoar. Ora, em cima dessa ideia de perdão, de perdoar, meus queridos, gostaria de compartilhar um texto da Palavra de Deus para darmos início à nossa discussão nesse programa. Mas antes, gostaria de apresentar os nossos convidados aos queridos irmãos. Nós estamos aqui nesse momento, nesse dia, nesta reunião, nesse programa com o pastor Alan Taques, é o pastor da Primeira Igreja Batista da cidade de Montes Claros, em Minas Gerais. Está conosco também o pastor Luciano Rocha, ele é um pastor da Igreja Presbiteriana da Vila Operária, em Maringá, no Paraná. E está conosco também o pastor Luiz Fernando, que é o pastor da Igreja Batista da Aliança, no bairro Caiçara, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Como tínhamos falado, meus irmãos, temos um texto interessante da Palavra de Deus para adentrarmos no assunto sobre o perdão. Gênesis, no capítulo 50, o verso 16 e 17, fala algo muito interessante. Diz assim: portanto mandaram dizer a José, teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José, perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. José chorou enquanto lhe falavam. Pensando nesse texto aqui, meus irmãos, todos nós conhecemos o contexto. José vendido pelos irmãos, José foi mandado escravo para o Egito, vendido como escravo, trabalhou na casa de Potifar, foi acusado de algo que não fez. Em resumo, passou por vários problemas, várias dificuldades em que, diante dessa situação, ele poderia ter trago no seu coração, carregado durante os anos que ele ficou ali como servo do Egito, e depois ele se tornou governador, mas isso poderia ocasionar na sua vida tantos traumas, tantos problemas, tantas consequências ele poderia ter trago na sua vida. E, no entanto, depois da morte do seu pai, José, ele é cobrado pelo pai dizendo: perdoa os seus irmãos. Nós vemos no final do texto, do capítulo 50, que José perdoa os irmãos. Aliás, ele diz assim: tudo que aconteceu comigo foi da vontade de Deus. Se não tivesse acontecido, eu não tivesse vivido o propósito de Deus, vocês não estariam aqui. Meus queridos, para começar nosso tema, nosso assunto sobre perdão, algum dos irmãos já teve que passar por um tempo assim como de José, por um momento como de José? Algum dos irmãos já teve que perdoar alguém? Comece fazendo essa pergunta para o pastor Luiz Fernando. Demais colegas e nossos queridos irmãos que estão me vendo, as relações humanas, elas são construídas, não é? E nessa construção, alguma coisa vai sair errado. E então, muitas rugas vão acontecer, vão aparecer, e o perdão é necessário. Todos nós, como seres humanos, já praticamos o perdão em alguma instância ou negamos o perdão para alguém em alguma instância. Então, é uma experiência muito natural e normal na vida do ser humano. A grande questão é que, se nós não abrirmos para a possibilidade do perdão,
nós vamos adoecer como seres humanos, né? E essa doença vai afetar o nosso corpo. Nós somos um todo integrado. Então, não adianta eu dizer que eu estou bem com Deus se eu estou sem conseguir perdoar meu irmão. Isso é uma contradição, né? Então, esse perdão, ele é necessário e pode dizer que até certo ponto urgente para muitas pessoas que carregam um fardo muito pesado ao longo dos anos e carregam uma ira interna contra alguém que vai destruir ao longo do tempo, né? Pastor Luciano, assim como José teve que, no final da vida do seu pai, ter que perdoar os seus irmãos, o senhor também, em algum momento na sua vida, já teve que perdoar alguém? Olá, meus queridos irmãos. Pois é. Como dizia o grande, né, o grande professor de Oxford, um dos grandes escritores, né, do século XIX, do século XX, C.S. Lewis, falar de perdão é mais fácil do que perdoar. C.S. Lewis disse isso. E é claro, né, meus irmãos, é claro que nós pastores, principalmente, né, pastor Cícero, pastor Alain e pastor Luiz, nós que lidamos com muitas pessoas, nós que lidamos com os nossos familiares, com a igreja, é claro que as pessoas muitas vezes nos ferem, né? As pessoas nos machucam, as pessoas muitas vezes nos causam dores. E se nós não exercitarmos essa prática do perdão, o nosso ministério não pode ir avante, não pode ir adiante. Portanto, certamente, né, não apenas eu, mas eu creio que todos nós pastores já exercitamos esse dom maravilhoso do perdão. Amém. Agora, se eu perguntar a você, isso é fácil? É fácil? Não, não é fácil. Mas com Cristo, com o Espírito Amém. Santo, vivendo essa nova vida que Cristo nos dá, o perdão, ele é mais fácil do que aquele que, de repente, né, vive no olho por olho e no dente por dente. Pastor Alain, pensando no momento em que José viveu ali no Egito, e que no final da vida do seu pai, ele teve que perdoar os seus irmãos, diante de tudo aquilo que os irmãos dele fez com ele, ele não guardou mágoa, não guardou rancor, ele perdoou livremente. O senhor já teve um momento que precisou perdoar alguém? Várias vezes. Aos meus colegas, irmãos e amigos, nós somos pecadores, né? E como pecadores, nós estaremos sempre lidando, como disse nosso colega Luiz Fernando, na construção dos nossos relacionamentos, em algum momento vai falhar alguma coisa, porque nós criamos expectativas, né, com as pessoas, né? E muitas vezes nessa construção de relacionamentos a gente vai raspar em alguma coisa, né? Eu sempre imagino aquele cenário dos porcos espinhos, né? Que em algum momento nós vamos espetar ou ser espetado, entendeu? Então nessa situação realmente a gente vive, né? E eu acredito que é aí que nós temos que amadurecer, faz parte do nosso crescimento espiritual, né? Lembremos que nós somos salvos e estamos naquela... Vamos imaginar a cena lá de Noé dentro da arca, né? E nós vamos ter que lidar com todo mundo ali dentro dessa arca, né? Com mau cheiro, com tudo. E nós vamos ter que ir convivendo e aprendendo. E o perdão é a forma terapêutica, é a asepsia dessa questão para a gente faxinar, limpar e ao mesmo tempo estar crescendo na presença de Deus. Então no ministério, eu acredito que nós ganhamos autoridade para pregar sobre o assunto na medida que também exercitamos a prática do perdão. Ok. Pastor Luiz Fernando, pensando ainda na questão do perdoar, nós exercitarmos o perdão, eu dei uma olhada aqui na palavra perdão, a palavra hebraica para perdão é nazar, que significa suportar, carregar, transportar. A ideia é que o que o outro
faz a mim, eu devo suportar, eu devo carregá-lo mesmo com seus defeitos, ele deve andar comigo, apesar das nossas diferenças. A palavra Nazar. Pensando nisso, pastor Luiz Fernando, por que é tão difícil perdoar? Por que nós não conseguimos perdoar? Por que muitas vezes nós resistimos ao perdão? Nós temos uma questão séria conosco mesmo, né? Que é a questão do nosso próprio pecado pessoal, individual, que muitas vezes me leva a proteger a minha imagem e eu não quero me dar por exemplo, fraco diante de uma situação. Então, outra coisa é que às vezes eu não quero abrir mão da ira que foi gerado com a ofensa recebida. O Dr. James Dobson, em um de seus livros, vai dizer que ninguém tem capacidade de irar a gente. Nós é que nos deixamos irar. Então, quando nós nos abrimos para a possibilidade de manter um sentimento negativo dentro da gente, é muito difícil perdoar. Porque às vezes eu acho que eu mereço todo o tipo de atenção do mundo e quando vem uma desatenção em direção à minha pessoa, eu não consigo abrir mão disso, né? O perdão é difícil porque às vezes eu preciso negar a mim mesmo para estender a mão para o próximo. E isso é complicado porque eu tenho que sair do meu pequeno mundinho e ir em direção ao outro. Jesus vai dizer lá nos evangelhos que se o teu irmão tem alguma coisa contra ti, vai até ele. Não espere que ele venha até você, não é? Então, se alguém te ofendeu, você tem condições de ir até ele e oferecer uma ponte para que as relações voltem ao normal. Queria pegar só um gancho lá em Mateus 18, se eu não me engano, para falar sobre perdão. Cristo aborda o perdão antes de abordar o assunto sobre o divórcio. Então, ele propõe uma solução para o divórcio antes que ele chegue ao seu limite. Quando nós introduzimos o perdão na nossa vida, nós vamos ter o divórcio lá muito distante da vida da gente, porque eu exercitei as pequenas coisas antes de ter que decidir de um modo até volumoso muita coisa. Tem pessoas que vão julgando para debaixo do tapete as diferenças e quando assustam não conseguem mais limpar essa coisa. Então, é necessário fazer, como disse o Brenda Alain, essa asepsia constantemente nas relações para que nós possamos ter um caminho plano e limpo ao longo do tempo, né? Amém. Pastor Luciano, há poucos anos passou um vídeo na televisão muito interessante. Um pai de um jovem assassinado diante do seu assassino no fórum nos Estados Unidos, né, diante do juiz ali nos Estados Unidos, foi dar a palavra sobre o assunto. O juiz perguntou: o que o senhor tem a dizer sobre isso? E o pai, o rapaz assassinado, né, diante do assassino do seu filho, disse: eu sou cristão, eu não posso guardar raiva, não posso guardar rancor. E diante do assassino do meu filho, eu digo a ele: eu te perdoo em nome de Jesus. Tem esse vídeo na internet aí, desse homem abraçando esse assassino. Nós somos cristãos, tentamos ser, né? Mas mesmo assim, por que é tão difícil para o cristão perdoar? Nós vemos sentimentos de vingança dentro das igrejas. Nós temos igrejas em que famílias não conversam com famílias. Nós temos casos, eu conheço casos de pessoas que deram 3 derrames seguidos por causa de raiva de outra família. Conheço uma senhora que ela já está no 3º derrame por conta de raiva que ela tem de uma pessoa de outra família. Por que é tão difícil, pastor, perdoar? Então, irmãos, o pastor Luiz né, ele já disse algumas coisas sobre isso. A grande dificuldade do ser humano para exercitar o perdão adveio, sem dúvida nenhuma, do Éden, né? O problema de Gênesis 3, do pecado entrando no mundo,
criou no ser humano uma corrupção no que diz respeito ao seu mandato social. O ser humano, corrompido pelo pecado, ele, por natureza agora pecaminosa, ele é um ser egoísta, ele é um ser egocêntrico, ele é um ser que pensa em si mesmo antes de pensar em quem quer que seja. E por causa dessa natureza, por causa dessa antropologia bíblica, não é, que diz que o ser humano é um ser caído nos seus delitos e pecados e tendente a ser uma pessoa egoísta, egocêntrica, autossuficiente, onde tudo se centra nele. Então, quando essa pessoa se vê tolhida de alguma coisa, de algum benefício, de algum aplauso, ela revida, porque isso fere esse senso dela de superioridade. Então, o perdão é algo que vai na contramão da própria natureza humana, que busca para si todas as coisas e nunca para o outro. Então, por isso que C.S. Lewis disse que falar de perdão é muito mais fácil do que perdoar. O ser humano, na sua natureza caída, fica-lhe bem muito mais a vingança do que o perdão. Porque, afinal de contas, a vingança dá vazão a tudo isso, né? A todos esses anseios que ele traz no seu coração. Mas, na contramão de tudo isso, vem aquilo que Deus desejou originalmente para o homem. Que ele tivesse um relacionamento saudável com o próximo, que ele pudesse perdoar com base na obra gloriosa da cruz de Cristo em favor da vida dele. O cristão que tem a nova vida em Jesus, ele agora é capacitado a exercitar esse perdão por causa da origem do perdão de Deus na vida dele. Agora, quando existem nas igrejas, e eu concordo com você, pastor Cícero, isso é uma realidade, infelizmente, não é só na igreja, não. Nas igrejas que eu pastoreei também, existem pessoas que, de repente, se souberem que um está no culto, ele não vai. E outros que já deixaram de ir no culto e na igreja, porque tiveram algum litígio com o irmão, e hoje não se fala mais. E aí a grande pergunta é, pastor Luciano, como uma pessoa que se autodenomina cristão pode viver dessa forma? Ora, meus irmãos, a gente sabe que a vida cristã é uma vida em caminho, né? É uma vida caminhando para um alvo. E existem algumas pessoas que muitas vezes elas não têm essa união, esse desejo, essa forma de repente obedecer a palavra de Deus e ser conduzida pela palavra de Deus, mas infelizmente dá vazão ainda à sua natureza pecaminosa, e que muitas vezes elas preferem ferir a pessoa que te feriu do que perdoar, como Cristo nos perdoa todos os dias da nossa vida. Eu quero terminar e eu costumo dizer uma coisa: se Cristo, sendo Deus, perfeito e puro, sem mácula e sem defeito, perdoa um pecador como eu, que todos os dias, de alguma forma, infrinjo algum mal contra ele, quem sou eu que não posso perdoar o meu igual e, de repente, infringir um mal muito menor do que aquele que eu infringi ao meu Senhor? Portanto, aquele que perdoa, cristão que não perdoa, me perdoa, irmãos, mas ele se julga maior do que o próprio Deus. Porque, sendo Deus puro, me perdoou, quem sou eu que não posso perdoar o meu irmão? Sensacional. Cícero, deixa eu me lembrar aqui, pegando um gancho na fala de reverendo Luciano, dentro da igreja, a diferença de cultura, educação, nível social, não é? Formas de pensamento e comportamento, isso gera diferença no povo de Deus, não é? Muitas vezes, nós achamos que a igreja, por ser um ambiente espiritual, ela anula o social. Pelo contrário, o espiritual aperfeiçoa o social. Ajusta. Mas o conteúdo existe. E as diferenças existem. Por exemplo, Paulo e Silas, Paulo e Pedro tiveram diferenças entre si, não é? Paulo chegou a repreender Pedro face a face. E a Bíblia não diz que Pedro manteve uma atitude irascível contra Paulo, não é? Antes, pelo contrário. Agora, um outro ponto importante. O padrão de Deus que ele colocou na igreja é o perdão, justamente para aperfeiçoar a questão social que nós vivemos na comunidade de fé.
o outro gancho na fala do Reverendo Luciano é que, quando ele fala assim, quem somos nós para não perdoar quando Deus infinito perdoou um pecador como eu? Eu queria lembrar aquela parábola de Jesus, daquele credor incompassivo, não é? Sim. Não é? Ele sai diante do rei com o perdão de uma dívida monstro e não conseguiu perdoar uma dívida ínfima do seu companheiro. E eu queria pegar os números dessa dívida, que esse número ele é interessante. O servo que foi perdoado pelo rei, ele teve um perdão de 60 milhões de denários. Um denário era o trabalho de um assalariado por dia. E quando ele sai e encontrou o seu conservo, lhe devia 100 denários só. Ele não conseguiu perdoar e mandou o seu companheiro para a prisão. Então, olhando a grandiosidade do perdão que Deus nos deu, torna-se praticamente impossível nós não exercermos o perdão com o nosso próximo. E como disse bem o Reverendo Luciano, todo perdão que nós praticamos é derivado da cruz do Calvário. Porque lá nós somos perdoados, aqui nós derivamos isso para o nosso próximo. Né? Amém. Pegando o gancho ainda com o pastor Luciano, também juntando com a ideia do pastor Luiz Fernando, sobre a questão do Jardim do Éden. Quero voltar essa pergunta agora para o pastor Alain. Pastor Alain, lá no Jardim do Éden, nós tivemos uma atitude, vamos dizer assim, de orgulho de Adão em relação a Eva. Quando o Senhor foi perguntar, mas, Adão, mas quem revelou para você que vocês estão nus? E aí ele vai jogar a culpa na mulher. Eu imagino, eu vou parafrasear aqui o texto aqui, vou criar um contexto aqui. Eu imagino depois dessa situação, Eva chegando para Adão e falando assim, Adão, como é que pode? Eu sou sua esposa. Por que você foi falar isso, Adão? Você não me respeita. Eu não te perdoo. Eu vou ficar com raiva de você. Eu imagino Eva, guardando rancor de Adão por causa de orgulho, que eu acho e acredito seja uma das grandes razões porque as pessoas não perdoam, é o orgulho. Eu guardo, eu fico para mim, eu não converso mais com essa pessoa, eu não passo mais na porta da casa dela, eu não ando com ela nunca mais, mas também eu não perdoo. Orgulho não é uma coisa satânica, pastor Alain? E clinicamente falando, não é a razão de muitos problemas emocionais? Olha, ouvindo meus colegas falando aí, me veio uma coisa muito interessante, né? Dentro da psicologia, respondendo a sua pergunta, pastor Cícero, na psicologia a gente fala muito da projeção que a gente fala, né, em relação ao outro. Nós nos projetamos, né, em cima do outro. Então, muitas vezes a gente não concede o perdão porque a gente quer justificar o fato da gente, como o pastor Luciano disse, é mais fácil a gente manter a vingança, né? Porque se eu perdoo, eu tenho que começar também a ser um pacificador, eu tenho que passar também a perdoar, entendeu? Eu também tenho que entender que eu alfineto as pessoas, que eu tenho também responsabilidade nisso. Então, é muito difícil. E quem constrói essa situação dentro de nós é o orgulho. O orgulho, como você disse, bem lembrado aí, foi a queda de Satanás, né, diante de Deus, e é a nossa queda também diante das questões da vida. A palavra de Deus trabalha com... Jesus ensinou a humildade, que é o contraponto do orgulho, né? E aqueles que se humilham serão exaltados. Então, realmente, falar de perdão é falar da nossa natureza pecaminosa, é falar do orgulho de outras coisas que estão dentro dessa natureza pecaminosa. E é mais fácil a gente caminhar pelos atalhos do que pelo caminho certo. E o Evangelho nos propõe o caminho certo, é o caminho do perdão, a prática do perdão é esse o caminho. Que o nosso colega Luiz Fernando lembrou o texto de Mateus 18, né, justamente falando dessa parábola do credor incompassivo, né,
que não perdoou o seu conservo, sendo que ele foi perdoado. E ali Jesus está dizendo claro que a gente tem que perdoar porque nós fomos perdoados por Deus. Nós fomos perdoados pela graça de Deus, pela graça de Jesus. E por isso nós temos que perdoar. E esse texto da parábola está deixando claro que se a gente não perdoa, como que nós experimentamos o perdão de Deus? Então isso está bem ligado, está bem trincado ali a situação. E lá deixa claro que enquanto aquele não perdoou o seu conservo, e quando o rei soube que ele não fez isso, ele foi preso e ele teve que pagar a sua dívida. E lá o texto fala uma expressão, verdugos, né? E aí eu vou tomar as palavras de Hernandes Dias Lopes, que ele fala sobre os verdugos da consciência, né? São verdugos, são flageladores, né? A palavra em grego basanites, é aquele que tenta extrair a verdade à base da tortura, inquisidor, torturador. Então nós vamos viver sob essa tutela, né, do inquisidor na nossa consciência. Então, realmente, há um preço se nós sonegarmos o perdão. Então a gente precisa pensar muito bem, e o orgulho, se o orgulho foi a queda de Satanás, vai ser também a nossa queda também, né? Como diz Provérbios, que o orgulho precede a nossa queda, né? Então nós temos que lidar com a nossa questão da nossa natureza diante, né? Dessa natureza pecaminosa diante do Senhor. E nós temos que cada dia perdoar. É uma prática, é um exercício, né, que a gente tem que ter a cada dia na nossa vida. É interessante, o pastor Alan falou. Cícero e Luciano e Alan, nós estamos chegando no final do nosso bloco inicial, mas eu queria fazer duas colocações aqui. A primeira que o Alan mencionou é a questão de confrontar, que também o Luciano falou, a natureza pecaminosa na nossa existência. É uma coisa que nós não fazemos. Nós lembramos pouco disso, né? Por exemplo, dentro de casa, com a família, esposa e filhos, nós não confrontamos o nosso pecado que nós temos em relação ao próximo. Nós temos a tendência sempre de transferir para o outro o erro, né? E o segundo ponto é a palavra, lá na língua grega, para verdugos, que o Reverendo Alan falou, ela vem de uma palavra, de um verbo, que também quer descrever doenças e situações adversas. Então, quando nós não perdoamos, certamente nós vamos adoecer fisicamente e vamos viver situações adversas. E o texto diz que o rei entregou o seu servo aos verdugos. A Bíblia diz que Deus fará a mesma coisa com a gente. Uhum. Então, o perdão, ele é não uma opção, mas uma necessidade. Bem, meus queridos irmãos, a conversa está muito boa, o assunto é muito interessante, mas nós vamos dar um tempo. O Teologia em Debate dá um intervalo e daqui a pouco nós voltamos com mais Senhor, ensina-me a perdoar. Até já! Olá, meu amigo. Você já está sabendo do novo lançamento da editora D. Santos? Pois é. Veja que bênção. O meu novo livro, Jesus de Nazaré, o fascinante retrato do Filho de Deus. Se você quer conhecer mais profundamente a beleza, o fascínio, a grandeza, a majestade da pessoa bendita de Jesus Cristo, e também, se você quiser fazê-lo conhecido das pessoas, esse livro certamente é para você. E você pode adquiri-lo, tanto no telefone que aparece aí abaixo, como também na Igreja Presbiteriana da Vila Operária, aqui na Avenida Paissandu 32, em Maringá. Então,
adquira o seu. Você vai ser profundamente abençoado com a sua leitura. Estamos de volta, meus queridos irmãos, com o nosso programa Teologia em Debate. Nós estamos discutindo hoje o tema Senhor, ensina-me a perdoar. Diante de vários comentários e várias opiniões, nós temos visto que o perdão é muito necessário nas nossas vidas. Nós temos visto a importância de perdoar, a importância de entender o valor e a razão de praticarmos o perdão. Vamos continuar no nosso programa. E agora eu vou voltar a pergunta para o pastor Luiz Fernando. Não seria alguma coisa terrível para quem é seguidor de Jesus se comportar de maneira implacável com as outras pessoas? Não seria pecado que os seguidores de Jesus, perdoados por Jesus, se comportem de maneira implacável com os outros? Boa pergunta. É uma realidade, é uma incompatibilidade nós falarmos do amor de Deus e sermos implacáveis com o nosso próximo. O nosso próximo tem um tempo de reação, de ação, tem um time próprio que nós temos que respeitar. Por exemplo, uma pessoa perfeccionista, sendo cristão ou não, ela vai ser implacável com as variáveis do outro, porque ela quer tudo dentro de um limite perfeito, né? E isso torna a pessoa até meio antissocial. Agora, quando nós nos tornamos implacáveis, nós temos uma consequência que a gente traz consigo, ou conosco, né? É a questão de alimentar sentimentos outros que vão trazer para a gente deformações morais e emocionais, não é? Uma pessoa que prolonga, por exemplo, o ódio e o rancor, ela vai afetar alguma parte do corpo, não é? A doença chamada doença psicossomática nada mais é do que uma emoção distorcida que vai afetar o corpo humano. O Dr. Macmillan, ele trouxe um estudo em que ele mostra que nós podemos atrair 51 tipos de enfermidades diferentes, porque quando nós temos as emoções alteradas para o mal, não é? E isso leva ao quê? A gente concluir que o limite de tensão não pode ser ultrapassado. Então, extrapolando um pouco a questão do cristão, o ser humano, ele precisa trabalhar com essa tensão entre receber a afronta e perdoar. Tem uma ilustração interessante que no mundo árabe, né? Certa feita, um grupo de homens corria atrás de um jovem. E esse jovem entrou na tenda de um homem muito rico e ofegante, se assentou, e aquele homem então deu para ele água, o alimentou, e logo depois chegou o grupo de homens naquela tenda e falou para aquele homem rico assim: dá-nos o jovem, nós queremos acertar com ele as contas. E aquele homem rico disse assim: na nossa tribo tem um princípio, uma lei, que quem está debaixo do nosso teto está guardado. Esse jovem não vai sair daqui. Então o líder falou assim para aquele homem rico: se o senhor soubesse o que ele fez, nos entregaria rapidamente. E o homem perguntou: o que ele fez? Assim: acabou de matar o seu filho. E aquele homem rico então baixa a cabeça e quando levanta no meio de lágrimas, ele fala assim: então eu vou criar esse moço como se ele fosse meu filho. Ou seja, o perdão, ele entra numa esfera diferenciada, porque ele é totalmente libertador. Quem não perdoa se aprisionou numa prisão existencial e jogou a chave fora, tá certo? Não tem saída. Ele vai respirar o mesmo ar o tempo todo e vai se poluir consigo mesmo. E a segunda lei da termodinâmica diz o seguinte: todo sistema fechado, ele caminha para a entropia ou para a desorganização. Quem se fecha em não perdoar, ele caminha para a sua própria deterioração pessoal. Interessante, essa resposta do pastor Luiz Fernando está ligada à minha pergunta para o pastor Luciano.
Essa questão de não perdoar torna a pessoa ligada a outra, presa a outra. Por isso que quando nós vemos aquele texto que Jesus diz assim, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O que estava acontecendo com o homem? O homem estava debaixo da ira de Deus, do juízo de Deus. E o juízo de Deus é, não quero escandalizar os irmãos, mas não te perdoo, entre aspas, porque Deus tem aqueles que não são dele, e os que não são dele, o Senhor já os deixou condenados já. Mas o homem sem Deus, ele está debaixo da ira de Deus. Então Jesus disse assim, olha, se eu libertar vocês, vocês vão ser livres realmente. O jugo vai sair das costas de vocês, vai para mim, que posso suportar, e vocês vão ser livres, vocês vão ser servos, mas livres, para viver uma vida plena. Pensando nisso, pastor Luciano, a pessoa que não perdoa, ela está vivendo ligado a outra pessoa, ela está presa a outra pessoa, ela está condenada a viver pensando na outra pessoa 24 horas. Sem dúvida, irmão, sem dúvida. Eu creio que o que nós precisamos trazer de volta na praxis, né, na prática cristã, é que o perdão, ele é um mandamento. O perdão é um imperativo cristão. O perdão não é uma opção que Jesus dá dependendo das circunstâncias. Não, o perdão foi um imperativo que Jesus deixou muito claro na palavra dele. Ele é tão importante, irmãos, ele está inserido na oração do Pai Nosso. Se você olhar lá na oração do Pai Nosso, o perdão está inserido lá. E esse perdão na oração do Pai Nosso não é uma pressuposição e nem uma condicional. Assim como nós perdoamos os nossos ofensores. Então, Jesus não coloca condições para o perdão. Jesus não coloca graus de infração, seja de você sobre o outro ou do outro sobre você, para que possa ou não existir o perdão. O perdão é um imperativo, um mandamento e algo que o cristão regenerado precisa exercitar, porque senão ele se torna novamente um prisioneiro. E nós conhecemos na nossa lida pastoral pessoas que estão aprisionadas pela falta de perdão, pessoas que estão adoecidas pela falta de perdão, pessoas que não conseguem viver, respirar, se relacionar, porque pensam e agem 24 horas sob o verdugo do mal que lhe foi imposto. Portanto, o perdão, ele não é congruente com a vida cristã. Como o pastor Cícero disse, nós somos livres em Cristo Jesus porque fomos perdoados. Perdão é libertação. E quando você exercita o perdão, a primeira coisa que acontece com você é que você exercita a humildade. Humildade que eu e você somos chamados para exercitar como discípulos de Cristo. Lembra de Mateus 11, 28, do que Jesus disse? Eu sou manso e humilde de coração. Jesus na cruz do Calvário, vilipendiado, machucado, ensanguentado, crucificado, envergonhado, blasfemado, ele perdoou. A imagem da qual eu preciso olhar para quando alguém me fere ou eu firo alguém e eu pedir ou liberar o perdão é o crucificado. Eu tenho que olhar para o crucificado e saber que Jesus, no nosso estado pior, ele nos ofereceu o melhor dele. Portanto, se você é uma pessoa que tem dificuldade de perdoar, olhe para a cruz, olhe para Jesus, olhe para o sacrifício que ele fez para perdoar a mim e a você. E diante disso, você se pergunte, será que eu sou melhor do que o meu Jesus e não posso perdoar o meu próximo? Ok. Pegando um gancho aqui na fala também do Alan anterior e do Luciano, a gente fala muito de humildade. Nós precisamos de definir o que é humildade, né? Para muitas pessoas, humildade é ser idiota, ser um imbecil que as pessoas pisam na gente o tempo todo.
A definição de humildade na língua grega é assim: é a pessoa que sabe da sua capacidade, da sua potencialidade, mas não usa isso contra o seu próximo. Isso é ser humilde. Jesus, com toda a sua potencialidade como Deus encarnado, ele podia, num estalar de dedos, acabar com tudo. Mas ele não usou isso contra o próximo. Antes, pelo contrário, todo o poder que ele tinha, ele usou para ficar na cruz do Calvário, para pagar o preço até o final. A humildade é quando reconhecemos o seguinte: eu posso muito bem, com as minhas palavras, com a minha competência, humilhar o outro, jogar o outro lá embaixo. Mas não farei isso. Eu prefiro sofrer o dano, como Paulo disse, não é? Então, isso é que é importante para a gente. Você que está nos ouvindo, você pode ser muito competente, muito capaz, mas não use isso para afundar ninguém num lamaçal de sentimentos negativos, não é? Use isso para que você possa sofrer afronta mesmo, às vezes, e carregar esse fardo do outro, e carregar o outro nas costas, porque não tem jeito, né? Ok. Hein, pastor Cícero? Só um gancho, Alan, só um minutinho. Tá. Só um minutinho. Pegando um gancho aqui nessa palavra sobre humildade, irmãos, lá em Filipenses, no capítulo 2, eu acho que Paulo fala uma coisa que define muito bem o que o pastor Luiz Fernando acabou de dizer. Paulo diz assim, que nós devemos considerar o outro como superiores a nós mesmos. Então, eu creio, irmãos, que essa é a postura, é considerar, porque às vezes ele nem é, no sentido que o pastor Luiz também falou, culturalmente, intelectualmente, às vezes, né, ele não é nesse sentido, mas o texto está dizendo que a humildade é você não se impor sobre o outro pelo fato dele não ter adquirido o que você adquiriu e considerá-lo superior a você mesmo. E aí, querido, eu acho que se esse sentimento, como diz Paulo aos Filipenses, de humildade brotar no seu coração, eu creio que você pode e deve perdoar com muito mais facilidade. Eu só queria acrescentar o seguinte, olhando para o texto que já até foi citado, de Mateus 18, que ali está ligado à questão de uma dívida. Então, o que é o perdão para mim? É o que vocês estão dizendo, de libertar, de alforriar ou de rasgar essa dívida. E se a gente prestar bem atenção no texto, ali não está falando de justiça, está falando de exercício de misericórdia, né? Então, a prática do perdão é um exercício de misericórdia que a gente tem que ter, e que misericórdia está ligado com humildade, está ligado com tudo isso que os nossos colegas falaram aí. Então, o perdão realmente é não cobrar, não revidar mais aquela ofensa recebida. É rasgar essa dívida mesmo. Okay. Aqui, um detalhe. Muitas vezes as pessoas pensam assim, que quando nós perdoamos, nós esquecemos tudo que foi feito contra nós. Lê do engano, não é? Deus esquece. Ele fala dos teus pecados, não me lembrarei mais. Mas o nosso cérebro é um HD que está armazenando tudo que está se passando com a gente. Agora vem a pergunta: como que eu sei que eu consegui perdoar o meu próximo? Essa é a pergunta. Se eu não esqueço... Hein? O Felipe Yancey, meu pastor, tem um texto primoroso sobre isso num dos livros dele. Sim. Ele fala exatamente sobre isso aí. Primeiro, ele diz que perdoar não é amnésia. Perdão não é amnésia. Sim. Porque tem gente que fala assim, eu não posso perdoar porque eu não esqueci. Eu acho que os irmãos conhecem bem essa desculpa. Né? Uhum. Eu não posso perdoar porque eu me esqueci. Não, perdão não é amnésia. Perdão não significa que Deus vai tirar da sua mente tudo e você agora não vai nem lembrar o que o outro fez. Aí o Felipe Yancey, num dos livros dele, Igreja, Por que Se Importar, ele diz o seguinte, que perdão é quando você pensa no que foi feito, olha para a pessoa que te fez, mas não dói mais. Esse não dói mais, alguém já disse o seguinte, é quando nós não sentimos o que nós sentimos lá no ato da ofensa. Isso. Não dói. Outro falou assim, nós sabemos quando nós perdoamos, quando o nosso ofensor sobe no palanque para receber um prêmio,
e você está lá no palco aplaudindo ele. Ok? Isso. Porque senão, quando o seu ofensor, como diz Paulo, né, fazendo um eco até das palavras de Jesus, quando ele diz assim: se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Aí houve o perdão. Você serve o seu ofensor com algo que o agracia, ao invés de dar-lhe o troco que às vezes, né, a gente pensa que ele merece. Agora tem um detalhe importante, né, nesse texto que você falou, Luciano. Se o inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, e você vai amontoar brasas na cabeça dele. Ele vai ficar incomodado com a sua atitude. E isso pode levar a uma reaproximação muito gostosa e favorável. Dentro de casa, por exemplo, as famílias podiam praticar essas coisas, não é? Por exemplo, a mulher, ela, como ela é mais emotiva do que o homem, ela percebe e sente mais essas coisas. Mas se ela lembrar que o ser humano, o homem, não é? Por exemplo, a pesquisa mostra que a mulher lembra de todas as datas importantes. O homem não lembra. E quantas vezes o homem esqueceu a data do aniversário de casamento? E a mulher se levantou irada contra o sujeito. Se tiver a misericórdia, passa por cima disso tranquilamente, né? Em Cícero e colegas, diante de tudo que vocês falaram, eu me lembrei que alguém um dia me perguntou: pastor, quem deve tomar a iniciativa do perdão, do ato do perdão? O ofendido ou o ofensor? E aí eu lembro que eu abri em Mateus 5, lá no Sermão da Montanha, Jesus dizendo assim: se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Então Jesus deixa claro que ambos podem tomar essa iniciativa, seja o ofensor, seja o ofendido. Então, quer dizer, é uma questão de lembrar. Você lembrou que tem algo contra ti, então vai lá e reconcilia. Ele não está dizendo que é o ofensor que deve fazer isso, o ofendido. Isso é muito importante no programa a gente enfatizar, porque as pessoas acham muitas vezes que é o ofensor que deve vir, né? Deve tomar essa atitude. Mas Jesus deixa claro que tanto o ofensor como o ofendido podem tomar a iniciativa. Okay. Eu queria te interromper mais uma vez, com a sua permissão, pela sua extrema gentileza, né? Nós temos um problema sério na vida, que é a condicional se. Nós aplicamos isso nos nossos relacionamentos. Se o reverendo Luciano fizer isso, então eu proponho a fazer isso. Isso é muito comum em negociação, não é? Quando você vai comprar um carro, por exemplo, olha, se você estiver disposto a reduzir um pouco mais, eu me disponho a aumentar um pouco mais do meu valor. Só que esse se, nas relações humanas, ele tende a ser muito perverso, porque o nosso próximo, às vezes, não consegue preencher todos os se's da vida. Tem si que só Deus preenche. Então, eu entendo que Deus não trabalha com si, ele trabalha com apesar de. Apesar de nós sermos pecadores e que erramos e quebramos os seus princípios, ele continua nos amando, não é? Se nós aplicarmos o apesar de nas relações, vai ficar muito mais fácil de levar essa coisa. Apesar de você ter esquecido a data do nosso aniversário de casamento, eu fiz um jantar para a gente gostoso. Ok? Não bacana isso? Apesar do irmão não ter me cumprimentado na porta da igreja, eu continuo frequentando essa igreja aqui, porque eu quero participar do corpo de Cristo. Esse apesar de, para mim, é libertador, e o se, para mim, é escravizante. Ok. Essa ideia, né, do pastor Luiz Fernando está falando do apesar de, essas conjunções adversativas, né? Na verdade, isso está ligado, e é a pergunta que eu vou fazer ao pastor Alain, está ligado
as respostas dos irmãos. Nós carregamos em nós, querendo ou não, a Imago Dei. A Imago Dei, ela é o reflexo do caráter de Deus na criação. Uhum. Querendo ou não, como o pastor Alan falou, a iniciativa do perdão, ele vem do que foi ofendido. E quando nós não perdoamos, nós carregamos em nós uma mácula, um peso. Por quê? A Imago Dei, ela vai exercitar o caráter, ou seja, os passos que Deus dá. Deus foi ofendido e ele deu o passo para trazer de volta os laços perdidos pelo homem. Então, nós, pela Imago Dei, deveríamos fazer a mesma coisa. Quando nós não fazemos, há um peso nas nossas vidas. Nós carregamos em nós um mal terrível dentro de nós. Aliás, existe um médico terapeuta americano chamado Michael Berry. Ele está trabalhando lá nos Estados Unidos a ideia de usar a terapia do perdão. Segundo ele, aplicando esse método da terapia do perdão, ou seja, ele conversa com a pessoa que está magoada, machucada com alguém, e exercita nessa pessoa o princípio dela dar o primeiro passo e ir lá perdoar. Segundo ele, pessoas que estavam acometidas de câncer foram curadas, pessoas que estavam com pressão alta foram curadas, pessoas que estavam acometidas de vários problemas, quando deram o primeiro passo para perdoar, tiveram suas doenças retiradas do seu corpo, foram curadas. Pastor Alan, o quanto que a falta de perdão, esse primeiro passo que não é dado, provoca em nós, provoca na pessoa que não perdoa, doenças psicossomáticas? É o que a gente até falou, esses verdugos que o texto fala, é justamente o que Luiz Fernando diz, nós passamos a ficar presos ao ressentimento, à amargura, e duas consequências vêm em função disso, perturbação e contaminação, né? A gente tanto fica perturbado em espírito, né? Ficamos perturbados fisicamente, nós somos seres integrais, nós não podemos dicotomizar, né? Então nós atingimos todo o nosso ser. Então nós somos perturbados e passamos a contaminar também, porque aqueles que estão perto de nós vão ter que lidar com essa questão. Então realmente as doenças psicossomáticas estão comprovadas que está ligado a essas questões, né, que carregamos dentro de nós, questões emocionais, traumas, situações que nós fomos impactados na vida, né? Então essas questões aí vão aparecer, vão emergir diante dessa questão de sonegarmos o perdão, né? Porque o perdão, como nós estamos dizendo, é libertador, é aliviador, ele traz realmente cura, passa a ser algo terapêutico mesmo. Esse que você mencionou aí, realmente ele é um caminho terapêutico, é o caminho de libertar, né? Obviamente, irmãos, isso é a história de cada um que tem que lidar terapeuticamente com isso, porque não adianta nada ter uma ação, tem que ser do íntimo. Eu queria resgatar aqui um texto aqui de Mateus 18, na parábola do credor incompassivo, no versículo final, 35, fala assim: assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Do íntimo. Quer dizer, não é só uma ação de ir e conferir esse ato de perdão. Tem que nascer de dentro para fora, tem que ser no íntimo nosso. Tanto é que do íntimo é possível perdoar alguém que já não existe, já morreu. Se nós, no íntimo, brotarmos esse perdão. Porque a pessoa que morreu não dá mais para ir até ela, né? Mas se no íntimo seu nascer esse ato de perdão, então está feito. Então tem que nascer esse ato de perdão do nosso íntimo. E é Deus que está considerando isso importante para a nossa vida, para a nossa saúde. Como nós dissemos aí, a alforria, né? A libertação, o rasgar dessa dívida, né? Se a gente faz isso, o ato do perdão traz realmente paz, tranquilidade, tiramos essa perturbação, tiramos essa contaminação do nosso coração.
Eu queria fazer uma pergunta para os colegas aqui. E se nós perdoarmos e o outro continuar ainda longe da gente, com raiva da gente? O apóstolo Paulo responde isso. Sim. O apóstolo Paulo responde, meu pastor. O apóstolo Paulo diz assim, olha, se possível, no que depender de vós, tende paz com todos os homens. Então tá aí a resposta. Olha, e também... Se depender de nós, nós somos promotores da paz. Agora, naquilo que depender do outro, que for algo que provém do outro, nós não temos gerência. Nós temos gerência naquilo que pode brotar e vir de cada um de nós. Vamos olhar isso que o colega Luciano falou, tá certíssimo. Mas vamos olhar isso num casamento, né? Houve o divórcio, um divórcio traumático, difícil, né? Qual que é o conselho que nós temos que trabalhar aí? Porque ali o divórcio aconteceu, não tem jeito de volta para esse casamento, mas tem que existir o perdão. O fato de existir o perdão não significa a restituição do casamento, muitas vezes. Mas o perdão tem que existir. Então, nem sempre perdão e restituição vão caminhar juntas. Então, a gente tem que ter um discernimento nisso aí. Um casal divorciou, mas eles podem ficar livres, perdoados, tranquilos, ter realmente uma boa convivência, e é isso que o perdão vai trazer, mas não vai trazer a restituição do casamento. É muito importante a gente, às vezes, em certas situações, entender que perdão não é restituição. Eu queria fazer outra pergunta para os nobres colegas. Se eu perdoo uma pessoa mau caráter, eu sou obrigado a conviver com ela? Absolutamente que não. O perdão, ele, como diz o pastor Alain, nesse caso, o perdão não nos obriga a conviver com uma pessoa que efetivamente ela não traz nenhum tipo de benefício no sentido de que há uma convivência fraterna pelo fato de eu ser um cristão genuíno. Porque olha só, como diz o pastor Alain muito bem, o perdão é algo de fora o íntimo, que eu me liberto de um peso ou algo que foi infringido a mim, mas que em primeira medida, e até em certa medida, ele não está absolutamente ligado à reação do outro, mas ele está ligado ao passo que eu dou em direção ao outro, de repente ajeitar algo que foi truncado, mas isso não nos faz agora, de repente, né, pastor Luiz, nos tornarmos amigos fraternos de alguém que constantemente fere e constantemente nos infringe o mal, absolutamente. Veja bem, nós temos que diferenciar, muito importante isso na nossa vida, o que a pessoa fez e o que a pessoa é. O que a pessoa é uma coisa, o que ela fez, e é isso que nós temos que lidar, entendeu? Então, o que ela fez é uma questão, e o que ela é. Então, a gente precisa entender isso para que a gente possa até responder essa pergunta aí. Bem, eu queria terminar, meus irmãos, nosso debate, nosso assunto, perguntando para cada irmão com algumas respostas mais sucintas, segundo a opinião de cada irmão, segundo a experiência de cada pastor, a sua vivência, trazer para esse irmão que está nos assistindo alguma luz, alguma direção. De repente ele está vivendo um momento assim, está com raiva de alguém e não quer perdoar, ou alguém brigou com ele e não quer lhe perdoar também. O que essa pessoa deve fazer contra esse grande mal? Como ela se livrar desse problema chamado não perdoo, falta de perdão? Eu começo fazendo a pergunta, pastor Luiz Fernando, o que essa pessoa deve fazer, pastor Luiz? Primeiro, eu entendo que ela deve chegar até Deus para pedir perdão pelos seus pecados. Quando ela entender que Deus perdoou os seus pecados, ela consegue se aproximar do seu próximo. Sem essa graça de Deus, o ser humano é uma máquina de guerra e vai destruir tudo que está ao seu lado e à sua volta. Então, com essa graça de Deus, Deus apazigua o nosso coração, Deus nos transfere, nos dá equilíbrio
e eu consigo olhar com misericórdia para o meu próximo. O meu próximo, eu preciso olhar com misericórdia. Ele não é meu inimigo a ser derrotado. Se assim o for, eu derroto essa pessoa, mato essa pessoa, acabou o problema. Não. Ele merece a minha compaixão, porque não cresceu o suficiente ainda para entender sobre boas relações. Pastor Luciano, Pedro se aproxima de Jesus e diz: Senhor, até quantas vezes devo perdoar meu irmão? 7 vezes? Jesus diz 70 vezes 7. Você deve perdoar. Não digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. A interpretação por trás do texto grego ali significa não há limites para o perdão, porque assim como o Pai perdoa nossos pecados, nós devemos agir imagodei, como ele age. Essa pessoa que não quer perdoar, pastor, essa pessoa que endureceu o coração, como ela se livrar disso? Bom, em primeiro lugar, o conselho das Escrituras, irmãos, é que ela tire um pouco os olhos de si. Que ela tire um pouco os olhos da sua ofensa. Ela tire os olhos daquilo que ela acha que foi vilipendiado e que, de repente, ela coloque os seus olhos no lugar certo. O lugar certo para você aprender a perdoar e exercitar o perdão é a cruz do crucificado. Se você tirar os olhos um pouco de você mesmo e da sua ofensa, que de repente você acha que é tão grande, olhe para a cruz de Cristo, olhe para o crucificado, olhe para aquilo que representa a cruz de Jesus e aquilo que ele padeceu e sofreu naquela cruz, Jesus, no meu lugar e no seu lugar. E veja que a ofensa que estava sobre ele é infinitamente maior do que qualquer ofensa que qualquer ser humano pode trazer no coração nos nossos dias. Amém, Jesus. E olhando para a cruz de Cristo e para o seu perdão, você então é livre agora para poder perdoar o seu próximo. Amém. Amém. Pastor Alain, esses dias eu vi um artista famoso, muito famoso mesmo, declarar que estava rancoroso com a pessoa, magoado. E o repórter perguntou para ele assim: você não perdoa essa pessoa? E ele falou: não perdoo. Mas você não perdoa de jeito nenhum? Eu falei assim: não perdoo, não quero saber. Pastor Alain, são vários os artistas que morreram por resultado de problemas traumáticos, problemas emocionais, principalmente por falta de perdão. Elvis Presley, por exemplo, morreu uma morte horrorosa. Tinha trauma do pai. Por aí vai. Nós temos N problemas relacionados à falta de perdão em todas as áreas da sociedade. Como clínico e psicólogo, que orientação o senhor daria para essa pessoa que acha que andar com o coração resistindo ao perdão é algo tranquilo, normal, e que não ocasiona na vida dessa pessoa alguma doença, algum problema maior? Olha, geralmente, essas questões muito fortes, né, como você disse aí de Elvis Presley e tal, as pessoas que mais nos magoam com muita força são pessoas muito próximas de nós, pessoas que nós convivemos todos os dias, às vezes um colega até de trabalho, que você vai ter que conviver. E aí eu penso o seguinte, que nós temos que levar a pessoa a entender que o perdão é uma questão de bom senso, porque essa pessoa não vai sumir da vida dela. Essa pessoa não vai deixar de trabalhar ali por causa dela, né? Então, o pai não vai deixar de existir, a mãe não vai deixar de existir, o irmão, eles vão estar ali. E aí, é uma questão de bom senso, porque a gente vai lidar com essas pessoas todos os dias, então nós vamos ter que resolver isso dentro de nós, ou então nós vamos ficar reféns da situação. E eu sempre pergunto a alguém, quando fala assim, mas essa pessoa fez isso comigo. Aí eu pergunto para ela, você não faria isso também em algum momento? Talvez não para essa pessoa, mas você não faria isso com outra pessoa? E geralmente as pessoas param para pensar, né, que elas poderiam fazer algo, talvez na mesma intensidade ou não, com outra pessoa. Então, perdoar é um ato também da gente se colocar no lugar daquele que nos ofendeu e fazer a seguinte pergunta para a gente mesmo: eu não faria isso também? Eu não ofenderia alguém? Será que é só as pessoas que nos ofendem?
será que também nós não ofendemos também? E como o reverendo Luciano colocou, o que Jesus fez na cruz por nós é muito maior que qualquer coisa. Então, às vezes, o perdão é um ato de se colocar no lugar do outro e perguntar para a gente mesmo, eu também sou pecador, eu também poderia falar isso, fazer isso. Então, o perdão ganha uma certa medida dentro de nós, um outro sentido. Quando a gente percebe que nós também ofendemos, machucamos, traumatizamos e criamos situações. Porque quando a gente não quer perdoar, a gente coloca no papel, como já foi dito pelos colegas, num papel de que eu sou melhor do que essa pessoa. E não é assim que a palavra de Deus nos ensina. Então, realmente, tudo que os colegas falaram, somando a isso que eu estou dizendo, nos dará sentido do que realmente precisamos perdoar. Porque assim evitamos grandes problemas na nossa vida e teremos uma vida mais tranquila, mais sossegada e com certeza com paz no nosso coração. Ok. Bem, meus queridos irmãos, queridos que estão acompanhando o nosso trabalho, Teologia em Debate, esse programa que tenta trazer para os irmãos assuntos que sejam relevantes para a vida das pessoas e possam trazer respostas para as suas lutas, né, suas dificuldades. Queremos agradecer a todos que nos acompanharam até agora. Estamos chegando ao final do nosso programa e queremos agradecer aos participantes, né, aos nossos queridos pastores que nos ajudaram com suas respostas, conduzidos pelo Espírito Santo, com certeza trouxeram para os irmãos que estão nos acompanhando aquilo que é necessário para os irmãos compreenderem a importância de perdoar, né? Já que o nosso tema é Senhor, ensina-me a perdoar. Quero agradecer ao pastor Alain Taques, pastor da Primeira Igreja Batista, da cidade de Montes Claros, em Minas Gerais. O pastor Luciano Rocha esteve conosco também. É o pastor da Igreja Presbiteriana na Vila Operária, em Maringá, no Paraná. Conosco também esteve o pastor Luiz Fernando, é o pastor da Batista da Aliança, no bairro Caiçara, em Belo Horizonte. Eu sou o pastor Cícero Frazão, pastor da Igreja Presbiteriana do Diamante, e quero agradecer a todos os irmãos, aos pastores que nos ajudaram e a todos que nos acompanham, e estejam nos acompanhando nos próximos programas. Teremos vários outros vídeos em nome de Jesus. E se os irmãos quiserem entrar em contato com nossos pastores, com os participantes do nosso programa, o telefone deles estará no final do nosso vídeo. Só você dar uma olhada lá e fazer o seu contato, se você quiser. Até lá!